Nosso tema é, presta atenção, não confunda quem é você com as coisas que você faz ou com as coisas que você tem. O assunto que nós estamos estudando nesses dias é como ser uma igreja relevante. E nós estamos apresentando algumas chaves, alguns princípios para nós ativarmos dentro de nós, de forma a nós sermos igreja relevante, tanto como corpo e também como indivíduo. Uma igreja relevante, ela desenvolve pessoas, ela desenvolve família, ela desenvolve sociedade. Uma igreja relevante é uma igreja atuante, é uma igreja que faz diferença. E então, nós estamos apresentando alguns princípios, e esses princípios é chave. Quando nós falamos da igreja, nós temos que ter clareza que a igreja é entidade que transforma vida. A igreja só existe exatamente porque pecado tirou o homem do foco, da visão do homem que Deus gostaria que nós fôssemos. E nós não conhecemos essa realidade de sermos homens que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então Deus enviou seu Filho Jesus, tanto para ser nosso Salvador, como para ser exemplo de pessoas que Deus quer que nós sejamos enquanto vivemos aqui na terra. Prestem atenção, Deus enviou Jesus tanto para ser seu e meu Salvador, como também para ser modelo da pessoa que nós devemos ser, como cidadão, como pais, como amigo, como marido, como funcionário. Deus enviou Jesus. Por isso que a Bíblia fala-nos em 1ª carta de Pedro, que Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos. Porque a única coisa que Deus exigia para a salvação da raça humana é a morte. Jesus não precisava viver e sofrer por nós. Porém, ele veio tanto para nos redimir, para sermos de Deus, mas também para deixar para nós modelo do homem que o mundo nunca conheceu, o mundo nunca viu, porque os descendentes de Adão conheceram Adão já no pecado. Os filhos de Adão e Eva conheceram Adão e Eva já no pecado. Eles não têm referência de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não temos essa referência. Para que realmente nós não ficamos equivocados no nosso viver aqui na terra, então Deus deu Jesus também para ser essa referência. Então nós estamos a apresentar alguns princípios. Vamos entender bem essa palavra princípio. Quando nós estamos a falar de princípio, nós estamos a falar daquilo que deve vir primeiro na vida de uma pessoa. Daquilo que deve ser tomado como primazia. Princípio são caminhos seguros. Ou seja, ela constrói caminhos seguros para nós seguirmos. Princípios são valores inegociáveis na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja. Princípio, ele gera normas que tornam hábito, que depois transforma-se em comportamento. Princípio gera normas de vida. Ele gera hábito e depois ele torna comportamento, ou seja, estilo de vida. Princípio ele torna estilo de vida. Presta atenção. Tudo que Deus nos deu na Bíblia, todo o conhecimento da Bíblia, toda a informação da Bíblia, só tem o objetivo: servir-nos, ser nosso escravo. Nós só seremos sábios como Jesus se, ao lermos a Bíblia, esses conhecimentos vêm para a nossa vida como uma informação que nós recebemos não apenas para encher o nosso intelecto, mas para transformar a nossa vida. Por isso, a definição da fé que mais impactou minha vida, 2 anos atrás, enquanto estudava a Bíblia e estava passando por uma luta, e veio uma palavra muito clara na minha mente. Fé é deixar que a palavra de Deus influencie a minha maneira de pensar e transforma o meu comportamento. Fé é deixar que a palavra de Deus, é crer que a palavra de Deus, ela é que deve reger a minha vida, ela é que deve servir de norma para a minha vida, e deixar que aquilo que a palavra de Deus me passa de informação, ela transforma a minha vida. Isso é fé. Uma igreja que tem fé é uma igreja que crê fielmente que o que Deus nos fala, ela tem que ser traduzida na nossa vida, no nosso comportamento diário. Então, o princípio é isso. Princípios são caminhos seguros. Princípio é aquilo que deve vir primeiro na cabeça de cada membro da nossa igreja. Princípio é aquilo que deve vir como primazia. Princípio torna valores e constrói caminho seguro para nós caminharmos. Presta atenção. Quem não tem princípio
faz qualquer coisa. Quem não tem princípio, troca qualquer coisa. Quem não tem princípio, qualquer coisa serve. Só que nós somos um povo de muito valor. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Nós não podemos nos rebaixar, conforme estamos rebaixados em vivermos nesse mundo. Não, nós somos filhos de Deus. E quando nós não temos clareza dessa verdade, qualquer coisa serve. Primeiro princípio, para uma igreja ser uma igreja relevante que nós apresentamos, é a igreja entender que a igreja é resposta de Deus para todos os problemas que pecado trouxe, todos os conflitos que pecado gerou dentro de nós, que não tem debaixo da terra nenhum recurso para resolver esse problema. Deus, através da sua igreja, por meio da sua palavra, no poder do Espírito Santo, através de oração de fé, ele pode fazer mudança completamente na vida de qualquer homem e de qualquer mulher. E se nós, enquanto igreja, se eu, enquanto crente, não entender que a igreja é a resposta de Deus, é a única solução, é o único meio de salvação para a humanidade, se eu não entender isso, eu troco qualquer coisa como igreja. Presta atenção, se você tratasse a sua empresa como você trata essa igreja onde você reúne, ela já teria falido. Presta atenção, se você tratasse a igreja aqui na Marciano de Ávila como você trata a sua família, você já teria trocado de casamento para casamento. Presta atenção, se você tratasse a sua igreja como você trata seu emprego, seu trabalhador, seu patrão já teria demitido você. Eu conheço membros daqui dessa igreja que 1 mês, 2 meses não está na igreja. Mas por quê? Porque não entende o que é a igreja e não tem princípios. E quando nós não temos princípio, quando o princípio não torna norma, que torna padrão para a nossa vida, qualquer coisa serve. Você entende? A igreja jamais vai ser resposta de Deus para o problema de pecado quando os seus membros não são resposta da igreja para o problema do seu próximo. Então, primeiro princípio, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, nós precisamos entender que nós somos a única resposta de Deus para o problema que pecado gerou na raça humana. Jesus conta com você, Deus conta conosco. A igreja não está na terra por acaso. E Deus não coloca a igreja aqui nesse bairro por acaso. Deus poderia usar esse prédio aqui para ser um supermercado. Deus poderia usar esse prédio aqui para ser uma farmácia. Deus poderia usar esse prédio aqui para ser um lava-jato. Deus poderia usar essa casa para ser uma casa de show, qualquer coisa. Mas não! Ele reservou esse lugar, ele reservou essas pessoas que somos nós para sermos povo dele aqui. Você entende? Então, quando eu não entendo isso, é um problema. Nós temos a igreja que nós temos. Cada um tem o que merece. Não é culpa de Deus, nem coloca Deus nessa história. Cada um tem o que merece. Se eu não entender esse aspecto, se eu não entender esses princípios, se eu não entender que a Bíblia tem que ser aquilo que realmente deve influenciar o meu pensamento, para transformar o meu comportamento, não vai fazer diferença. Não adianta nós ficarmos aqui, falar e nada mudar. Nós precisamos entender essa verdade. Primeira verdade, a igreja, ela é a entidade que transforma a vida, é resposta de Deus para os nossos problemas. Toda gente, quando começa qualquer coisa, imagina só. Você cria uma empresa, qual é o seu desafio com aquela empresa? Ganhar dinheiro. E como o seu desafio é ganhar dinheiro, você vai criar toda a estratégia, você vai dar toda a diligência, porque você quer que essa empresa, que esse investimento traga retorno. Você não trata ele de qualquer jeito. Minha gente, qual é o plano de Deus com a igreja? Ganhar almas. E como você vive como membro da igreja para ganhar alma? Qual é seu interesse nisso? Como você pensa nisso? Como você vive nisso? Porque você não entendeu. Isso não estabelece princípio para você. A segunda coisa que nós falamos é gratidão. Gratidão. Segundo princípio que deve tornar realmente valor, algo que deve vir primeiro na nossa mente.
Nós dissemos que nós devemos ser gratos a Deus porque, apesar de vivermos num mundo de pecado, apesar de problema que nós enfrentamos aqui nessa vida, a Bíblia diz: em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Hoje, diferente de todos na terra, nós servimos aquele que criou o céu, que criou a terra e que comanda a história do universo. O problema de pecado que está no mundo não foi o diabo que colocou, foi Deus que tocou o mundo com o pecado. Deus disse a Adão e Eva que se eles desobedecessem a Deus, Deus iria castigá-los. Por fato deles desobedecerem a Deus, Deus então amaldiçoou o homem e amaldiçoou a terra. Nós servimos aquele que tem controle de todas as coisas. Nada que está acontecendo debaixo do céu está fora do comando e do controle de Deus. Nós servimos esse Deus. Deus é todo poderoso. Eu lembro que quando eu me converti, três irmãos, um deixou de ir para Portugal fazer um curso, porque ele sabia que ia para lá, ia deixar a família dele, depois ia acabar, ia atrapalhar a vida dele, ele negou essa viagem. E eu vou te dizer uma coisa, esse homem é hoje uma pessoa muito melhor que se ele fosse para Portugal. Deus honrou aquele homem, Deus honrou aquele jovem. Eu conheci outro que deixou um emprego, porque ele percebeu que aquele emprego atrapalhava a vida dele com Deus. Hoje as pessoas dizem que serve Deus Todo-Poderoso, mas não conseguem ter uma fé que o faz de fato abrir mão daquilo que o atrapalha a servir Deus. Nós devemos ser gratos porque apesar dos pesares nós temos um Deus. E se Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele pode cuidar de todas as coisas. Porque o fato é, você é prova, resposta viva de que Deus cuida do universo. Que você só vive porque Ele mantém o universo. E você, diante de tanta complexidade do universo, é apenas uma partícula de molécula aos olhos de Deus. Você não é nada. Você entende isso? Deus é incrível. Ele comanda, Ele sustenta. O terceiro aspecto que nós falamos, que é o outro princípio importante que a igreja precisa ter como membro e como corpo, é o princípio de relacionamento, intimidade. Nós falamos que, na semana passada, nós vimos que o plano de Deus para o avanço do seu reino aqui na terra depende única e exclusivamente do nosso relacionamento pessoal com Deus. Nosso relacionamento prático, real e pessoal com Deus. Isso é um ensino que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. E nós falamos que você é que vai dizer para os seus filhos quem é o Deus que você serve. Você é que vai dizer para o irmão aqui na igreja quem é o Deus que você serve. Você que vai dizer para o teu colega de trabalho quem é o Deus que você serve. Você diz para o seu patrão quem é o Deus que você serve. Você diz para a sua esposa quem é o Deus que você serve. Você diz para o seu marido quem é o Deus que você serve. Não adianta você falar, a Bíblia disse. Presta atenção. Você vai dizer para as pessoas se Deus é ou não poderoso. Não é mais a Bíblia. As pessoas já cansaram de ouvir, Deus te ama, Deus é isso, Deus é aquilo. As pessoas querem o evangelho encarnado na pessoa de você e na minha pessoa, na nossa pessoa. Nós dissemos para as pessoas quem é o Deus que nós servimos. Nós é que dissemos para os nossos filhos quem é o Deus que nós servimos. Nós é que dissemos, é nós. Por isso que Sara, nós lemos aqui que a Agar, Deus apareceu para ela e no relacionamento pessoal, prático e real dela com Deus, ela disse, o Senhor é Deus que vê. Nós falamos aqui de Lúcifer. Lúcifer intencionava dar um golpe de estado lá no céu, assumir a maior posição lá no céu, e ele depara então que Deus surpreende ele de todo aquele plano. Deus fala, você dizia no seu coração, eu falo, como assim? Como Deus conseguiu penetrar os meus intentos? E a Bíblia nos fala que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que a espada que o médico usa, o cirurgião lá no hospital usa. Ele usa para ver os seus órgãos, mas Deus consegue penetrar, não ver apenas os seus órgãos, mas ver as intenções do seu coração. Deus sabe agora o que você está pensando. Deus sabe agora se tua atenção está voltada para o que nós estamos aqui meditando ou se por outra coisa. Porque Deus é cirúrgico.
ele penetra, e Lúcifer deu esse testemunho. E Lúcifer disse que ele é o Elohim, o forte dos fortes, o mais alto, o mais poderoso dos poderosos, aquele que está acima de todos. Nós vimos que quando Jacó teve encontro com Deus, ele é tocado por Deus e ele colocou o nome daquele lugar Peniel. E o povo de Israel, Davi, enquanto vivia na sua experiência com Deus, ele atribuiu a Deus o nome do pastor. O Senhor é o meu pastor. Você, quem é Deus para você? Não adianta você repetir o que Davi disse se isso não é prática na sua vida. Não adianta você repetir o que Agar disse se isso não é prática na sua vida. Isso não vai transformar você, nem vai transformar sua família, nem vai transformar a nossa igreja. O que vai transformar a nossa igreja é você entender que o mesmo Deus quer ser seu Deus, amigo íntimo, real e prático. Ele relaciona de maneira pessoal com cada um de nós. E esse princípio de relacionamento tem que ser real para todo membro da nossa igreja. E tem que ser real para nós enquanto igreja. Nós precisamos seguir o mover do Espírito Santo. Quando nós não temos esse princípio de relacionamento pessoal, quando nós não temos esse princípio de relacionamento com Deus como corpo, se nós sentarmos aqui amanhã e dissermos, irmão, vamos fazer tal coisa, acredita, aqueles irmãos que não participam da reunião, eles vão dizer, não, eu acho que devia fazer assim, porque aqueles que nunca estão presentes são os primeiros a contestar. Que eles não estão seguindo o mover do Espírito Santo. Quem não tem relacionamento com Deus, Deus não usa. Por pior que seja uma igreja, o melhor lugar para crente estar é na igreja. Se você não entender isso, você está perdido. Esses dias eu tenho conversado com alguns líderes. E na nossa conversa, falei, irmão, tá, você quer para a gente ajudar aqui treinando a igreja? Beleza. A igreja hoje, ela está em 3 níveis. É nível mundial. Segundo a pesquisa, a igreja hoje ela está em 3 categorias. A igreja que está estagnada, a igreja que está crescendo e a igreja que está crescendo e reproduzindo. Essa igreja que cresce e reproduz, ela apresenta 6% em todo o universo. Cerca de 86% das igrejas hoje chama a igreja estagnada. E o que está no meio que cresce demais, mas não faz nada, só quer ter gente não faz nada para o mundo fora. Falei, primeira coisa, qual é o estado dessa igreja? E se você não conhece sua igreja, você não vai fazer nada. Aí chegamos a uma conclusão. A nossa igreja é uma igreja crescente. Eu disse amém. Segunda pergunta. Quem, de fato, o irmão tem que você pode contar com ele aqui nessa igreja? Não estou falando de quantos membros você tem, no sentido de você vai dizer, nós temos 100 membros. Olá, isso é o que está na lista da igreja. Eu estou a dizer quem são os membros que fazem essa igreja funcionar até hoje. Se você precisar de alguém, quem são esses membros? Você precisa de alguém para cuidar de uma família? Você precisa de alguém para cuidar de jovem? Você precisa de alguém para cuidar de doente? Você tem capelão na igreja para fazer certos trabalhos? Aí, de 110 membros, nós chegamos a 20 pessoas. Aí ele tinha que fazer um grife, ele disse, irmão, então você tem que saber que essa é a igreja que você tem. Se você não tiver clareza disso, você não vai fazer diferença na sua igreja. Porque senão, a igreja nunca sai do lugar onde ela está. Porque a gente não sabe o que é a igreja. A gente pensa que a igreja é uma associação que tem lá o nome de 50 pessoas. Não, mas não é isso. A igreja é um corpo vivo que Deus age por meio dela e através dela é onde está. E eu preciso entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso para seguir o mover do Espírito Santo, porque senão a gente fica perdendo tempo. E hoje então nós vamos falar sobre a nossa identidade. Por isso vamos ler Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 19. O texto aqui nos diz assim: portanto, vocês não são judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, mas agora são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e membros da família de Deus. Apóstolo Paulo diz que nós não somos estrangeiros,
Apóstolo Paulo diz que nós não somos visitantes, mas ele diz que nós somos cidadãos que pertencem ao povo de Deus e aos membros da família de Deus. Essa palavra membro da família de Deus, ela está a falar de toda a categoria que existe nesse relacionamento, que são anjos, homens e filhos. Anjos, seres criados por Deus, homens, criatura amada por Deus, e filhos. Presta atenção. Quem nós somos? Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz: nós não somos desse mundo. Por que nós não somos desse mundo? O pecado, ele faliu o mundo. E tudo que nós temos no mundo, tudo que nós temos no mundo é apenas uma perspectiva de provisoriedade. Nós estamos com muita esperança agora na vacina de Covid. É uma perspectiva de provisoriedade. Presta atenção, a vacina pode até combater Covid no meu organismo, no seu organismo, no organismo de outras pessoas, mas no organismo mundial, a vacina não vai combater o Covid. O Covid vai permanecer. Assim como AIDS, assim como malária, assim como outras doenças, nós conseguimos vacina para combater essas doenças, mas como o mundo jaz no maligno, SIDA, o AIDS ainda continua. Tem remédio. Já não é mais um surto que atrapalha o mundo, porque nós conseguimos, através da ciência, uma solução. Mas esse problema continua ainda na Terra. Malária. Temos problema de malária ainda na Terra. Tem vacina, tem tratamento. Mas a doença continua na Terra. Se você bobear, você vai pegar malária. Ou seja, podemos até ter vacina para combater Covid no nosso organismo, mas ele vai continuar no mundo. Ou desenvolvendo através de uma outra gripe, mas sempre nós vamos ter isso. Que as pessoas sofrem exatamente porque não entendem o que Deus fala. O mundo jaz no maligno, isso é a verdade. São perspectivas de provisoriedade. Vai resolver um problema hoje, mas nós vamos precisamos ter certeza que Covid nunca vai deixar de ser um problema para a raça humana. Você pode pegar. Tanto é que a vacina não é uma vacina, uma dose única para acabar com o Covid, porque você tem que tomar a primeira dose, tem que tomar outra dose, porque o vírus sofre mutação, e aí então nós não estamos seguros enquanto isso. Tudo que há debaixo do céu é uma perspectiva de provisoriedade. O mundo jaz no maligno. E nós não somos deste mundo. Este mundo está falido. Deus vai acabar com esse mundo. E eu e você somos o povo que estamos aqui na terra para dizer para as pessoas: não coloque esperança nesse mundo e na coisa desse mundo. Porque tudo que há aqui é uma perspectiva de provisoriedade. Passa. Nós estamos aqui para ser atalaias, para gritarmos com todas as nossas vozes. Nós somos atalaia. Então ele diz: nós somos membros da família de Deus. A nossa categoria não é angelical. Nós somos filhos de Deus. Outrora, a nossa categoria era de criaturas amadas de Deus. Nós também não somos mais criaturas amadas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Presta atenção. Você é filho de Deus. Olha o que o apóstolo João nos diz aqui. Vejam como nosso Pai Celestial, em 1 de João capítulo 3, versículo 1 a 3, ele diz assim: vejam como nosso Pai Celestial nos amou tanto, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus. Meditem nisso. E realmente nós somos, entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, naturalmente não compreendem que somos filhos de Deus. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus. Agora mesmo, não podemos imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos isso, que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele. E como resultado, o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procura permanecer puro, porque Cristo é puro. E todo aquele que crê nisso, procura permanecer puro, porque Cristo é puro. Quando o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles falam acerca de filho de Deus, eles partem de uma cultura que eles viveram, a cultura romana.
O mundo era dominado pelo Império Romano na época em que nós temos a igreja primitiva. E nós já falamos aqui como os general romano, como o imperador romano fazia para levar as pessoas a se filiarem, a buscarem realmente nacionalidade, a se resistarem como cidadão romano. A busca de cidadania romana no mundo antigo era a maior conquista que o ser humano podia conseguir. Porque quem não era romano estava sujeito à morte e a tanta desgraça, não tinha proteção. E os romanos faziam uma publicidade tanto para mostrar que quem está no nosso império está com tudo. Nós já vimos isso na semana passada. E apóstolo João, ele fala assim, olha gente, observem a oportunidade, observem como é grande amor de Deus para conosco, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nós não somos romanos. A nossa cidadania não é dessa terra. Não, é muito mais elevado que isso. É muito mais importante que isso. Nós somos filhos de Deus. Veja como é grande o amor de Deus para conosco, ao ponto de você, de eu, de nós, sermos chamados, de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos falar mais a respeito disso. Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos como a igreja de Deus? Nós não temos nada mais, nada menos do que isso. Nós temos toda a autoridade, nós temos todo o poder. Temos todo o poder em Cristo por meio do seu Espírito operando em nós para suprir dentro de nós todos os anseios do nosso coração e nos potencializar para nós fazermos coisas sobrenaturais que Deus já havia preparado para nós. Nós recebemos graça. Jesus diz para nós, apóstolo Paulo, ele fala, em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, sabe o que ele diz? Superabundou a graça. Ele está dizendo, no mundo o pecado se abundou, mas agora Deus vem derramando sua graça para que a graça seja superabundante. Ou seja, assim como o pecado é visto, Deus, de uma forma escandalosa, derramou a graça na sua vida, de uma forma escandalosa, derramou a graça na igreja, de uma forma surpreendente, incrível, derramou a graça sobre nós, para que essa graça seja superabundante. Apesar do pecado, as pessoas consigam ver e enxergar a transformação, a mudança que o Evangelho faz, a vida que o Evangelho oferece para o pecador. Ela é superabundante, porque ela é para destacar, ela é para sobrepor, ela é para elevar. Você entende isso? Isso é a igreja. Isso somos nós. Então nós temos do Senhor, porque somos dele, toda a autoridade. O que é que nós podemos fazer? Até onde nós podemos ir? Ele diz que nós temos poder e autoridade para irmos aonde? Todos os lugares da terra. Ir por todo o mundo. Uma igreja local, ela precisa entender que a visão dela é universal. Então, ela é um corpo local, é pequena, está aqui. Então, nós temos que entender que toda a nossa atividade, tudo que nós fazemos, como um corpo pequeno, ela tem que estar conectado com a visão universal do reino de Deus. Se nós não temos essa visão universal, nós perdemos o foco da grandeza, nós perdemos o privilégio de sermos usados e ousados pelo Espírito Santo para fazer diferença. Presta atenção. Se nós desconectamos da visão universal da igreja, nós perdemos bênção de Deus. O grande problema de muitas igrejas não desenvolverem, não crescerem, é porque elas têm uma visão umbíqua, uma visão que olha somente para o seu umbigo, uma visão que olha somente para a sua igreja local, uma visão que nem sequer sai fora de quatro paredes. E quando a igreja ela perde essa visão universal, que é a sua missão, que é o seu papel, ela não consegue experimentar a grandeza de Deus, porque presta atenção, uma igreja local é muito pequeno para comportar o Deus do universo. Presta atenção. Quatro paredes da nossa igreja é muito pequeno para comportar o Deus que nós servimos.
E nós precisamos ter esse entendimento claro, que nós estamos aqui, mas Deus, Ele pode nos usar e Ele quer nos usar para fazermos diferença até os confins da terra. Então a igreja ela tem que entender que toda a sua atividade local tem que estar conectado com a visão universal. Se ela perder clareza dessa visão, ela perde foco da sua existência. Então ela deixa de ser resposta. Ela passa a ser problema, porque os membros só vivem problema. Você entende isso? Então nós somos a igreja. A igreja é uma entidade que Deus colocou aqui para transformar o mundo. O desenvolvimento humano diz que o ser humano, ele está condicionado, o seu conhecimento é condicionado à sua visão, ou seja, você somente vai até onde que você enxerga. E é verdade, nós temos essa limitação. Nós temos essa limitação. Se nós achamos, não, nós somos muito pequenos, nós não podemos fazer nada, nós vamos ficar assim mesmo. Agora, se nós olharmos, entendermos, não, nós servimos um Deus grande, a nossa missão é para ir além dos confins da terra, nossa mente vai ativar e Ele mesmo vai buscar recursos, o Espírito Santo vai trabalhar e vai mover-nos e nós vamos ver Deus fazendo coisas inimagináveis no nosso meio e através de nós. Então presta atenção, você não pode jamais confundir quem você é com o que você faz. Nós não podemos jamais confundir quem nós somos com o que nós fazemos. As pessoas hoje, elas se incorporam mais àquilo que ela faz do que aquilo que ela é. O que tem prejudicado muito a igreja de ser igreja é porque nós perdemos visão de quem nós somos. Nós incorporamos mais, nós importamos mais, nós carregamos mais o que nós fazemos e o que nós temos do que o que nós somos. Se numa família o pai, ele não entender quem ele é e se preocupar com o que ele faz, ele destrói a sua casa. Vamos dizer que você seja presidente da República. Isso é sua função que você faz ali no país. Isso é seu trabalho profissionalmente. Aí você chega lá em sua casa, o seu filho, pai, com toda aquela simplicidade, fala, filho, você tem que primeiro mandar uma carta para tua mãe, que ela é secretária aqui em casa, saber se outro filho já não tem compromisso para falar com o pai, porque pai é um homem muito, sabe, pai é presidente da República, não é assim. Você está imaginando lá dentro de sua casa, você esquecer quem você é e começar a colocar normas daquilo que você faz, daquilo que você tem. O que tem atrapalhado muito a igreja de ser igreja é porque as pessoas entram na igreja trazendo mais daquilo que elas têm, daquilo que elas fazem, esquecem quem elas são. Quando eu esqueço quem eu sou, eu quebro o relacionamento interpessoal uns com os outros. Cuidado. Quando nós esquecemos quem nós somos, nós quebramos os nossos relacionamentos interpessoais, relacionamentos de comunhão. Já imaginou você um milionário, é membro aqui dessa igreja, você entra na igreja com segurança, nariz empenado. O irmão mais humilde dessa igreja, você não pode dar uma carona. Já existe aqui afastamento, você esqueceu quem você é. Quem você é? Você sabe quem você é? Então as pessoas estão mais preocupadas, estão se incorporando mais exatamente quem ela tem, o que ela faz, o que você está levando consigo, ou o que você está trazendo consigo. O que você está incorporando dentro de você? É a sua identidade ou a sua função? A sua identidade, ela te protege. A sua identidade te protege, a sua identidade protege a sua família, a sua identidade faz com que você cresça e faz com que a sua família cresça. A nossa identidade nos protege. A nossa identidade, quando ela estiver bem claro e firmado em nós, ela nos protege de cairmos em pecado e de cairmos em laços de pecado. Ela nos protege e ao mesmo tempo ela nos liberta para nós prosperarmos, para nós crescermos e para nós produzirmos frutos. Quando eu entender a minha identidade,
como filho de Deus, e entender que nós somos uma família, somos irmãos, e viver essa liberdade aqui dentro, a maneira como eu vou julgar o caso e a vida do meu irmão vai ser diferente. A maneira como eu vou falar do meu irmão vai ser diferente. A maneira como eu vou tratar a igreja local vai ser diferente. A maneira como eu vou me posicionar lá no meu emprego vai ser diferente. A maneira como eu vou me posicionar perante as coisas que Deus me abençoou como filho dele para ter aqui nessa vida vai ser diferente. O que eu tenho que me incorporar dentro de mim é aquilo que o apóstolo João diz para nós. O privilégio, você é filho de Deus. E nada mais do que isso. Presta atenção. Deus estabeleceu 3 maneiras muito práticas, simples, para relacionar conosco, para nos ensinar realmente como nós podemos desenvolver um relacionamento prático, real e pessoal com Ele. Como o nosso tempo já passa, nós não vamos ler todas essas referências aqui, mas presta atenção. A primeira coisa que você precisa entender, Deus quer que você relacione com Ele como filho e como filha. Deus quer que eu me relacione com Deus como filho. Ele quer que cada um de nós entendamos, Ele é nosso Pai. Você diz assim, mas eu não sei como desenvolver um relacionamento prático e real com Deus. Deus, Ele é mestre em didática. E a didática é a arte de ensinar. É a maneira como o cara, o mestre, ele de uma maneira muito simples, ele traz um ensinamento profundo, mas que ele torna esse conhecimento acessível a todos e todos saem esclarecidos. E Deus faz isso conosco. Deus, quando nos fala que Ele é Pai, Ele está usando, na teologia, nós usamos essa palavra de antropomorfismo, que são figuras de linguagem humanas, são características humanas que Deus atribui ao seu ser, à sua pessoa, para falar à minha mente e ao meu coração humano, que é pequeno, que tem muitas limitações de compreensão. Ele sabe que se Ele usar a linguagem dele, a gente vai ficar aqui perdido. Então Ele se rebaixa a nós. E aí Ele usa a linguagem humana. Quando Ele fala Pai, Ele sabe que você sabe o que é pai. Porque você nasce por meio de um pai. E você certamente já teve a oportunidade de ser pai. Eu sou pai. E é fácil entender o que é ser filho de Deus a partir do meu relacionamento com meu filho. É fácil entender o que é ser filho de Deus a partir do relacionamento de que eu vejo de outros filhos com o filho. Você é uma mãe, você sabe. E o salmista vai dizer ainda que seu pai, que própria sua mãe que te pariu, te abandonar, eu, Deus, jamais te desampararei. O Pai do céu. Todas essas imagens são imagens imperfeitas, são figuras imperfeitas de relacionamento que o pecado trouxe hoje para nós, mas que Deus agora em Cristo veio dizer para nós, eu sou seu pai. E você pode experimentar de forma perfeita o que é ser filho e o que é ter um pai verdadeiro através do seu relacionamento com Deus. Nós somos filhos de Deus. Como você se relaciona com o seu pai? Como você cuida das coisas do seu pai? Se você é filho de Deus, eu e você, nós somos irmãos. E é interessante como você vive com seus irmãos dentro da casa. Será que existe toda aquela formalidade? Será que existe toda aquela diferença que nós vivemos como igreja? Não, não existe. Porque nós somos irmãos. Nós entendemos isso. Agora presta atenção, você diz, não, mas é diferente. Não é diferente. Não é diferente. O seu coração é duro. O seu orgulho fala mais alto. A sua vaidade e arrogância não deixa o Espírito Santo te usar e fazer você viver como filho de Deus. Você precisa entender que você é filho de Deus. Precisamos quebrar toda a arrogância que nos quebra, que nos atrapalha de sermos filhos de Deus e vivemos essa realidade como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O que Jesus disse, o mundo lá fora precisa ver que vocês são meus discípulos. Nós somos filhos de Deus, irmãos. O que eu sou tem que falar mais alto do que eu tenho. O que eu sou tem que falar mais alto do que eu possuo. E quando isso quebrar na minha mente, essa igreja, nossa vida, será diferente. Então pense, você quer aprender como viver com Deus? Lembra disso, Ele é seu pai e o que Ele espera de você é o relacionamento de filho. Relacionamento livre, relacionamento sem tabu,
relacionamento sem preconceito, relacionamento de liberdade. Tem filho que faz cada pergunta para pai, não é assim? Tem crente que tem dificuldade de falar com Deus. Tem crente que tem dificuldade de questionar Deus. Cara, se alguém te diz que você não pode questionar Deus, não é Bíblia, isso é mentira. Deus quer que você tenha liberdade de ser filho dele. E seja filho. E tenha ousadia. Rapaz, tem filho. Timóteo era mais ousado, agora ele já mudou bastante. Ele fazia uns pedidos para mim, eu falava, filho, nem eu ainda penso nessas coisas, já fica pedindo essas coisas. Mas seja ousado, tenha liberdade, Deus quer essa liberdade. Para falar com Deus, você não precisa de santo dos santos, mas não. Para falar com Deus, você precisa simplesmente de se humilhar. Para falar com Deus, você precisa simplesmente de dizer, Abba Pai, Pai querido, meu precioso Pai, meu maior presente, meu amigo. Viva com Deus com toda a liberdade. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Você vai ver como isso vai mudar o seu relacionamento pessoal. E incorpora isso. Quando você sai para a rua, lembra que é filho de Deus que está saindo. Quando você vai para o seu emprego, lembra que é filho de Deus que está lá no seu emprego. Quando você está na faculdade, é filho de Deus que está na faculdade. Isso que você tem que levar para onde você for. Você é filho de Deus. Não leva o que você tem, o que você faz. Leva o que você é. Você é filho de Deus. Você é general. Você é soldado de Jesus. Você é representante dele aqui na terra. Um outro termo que é usado na Bíblia, no nosso relacionamento com Deus, é marido, esposa, noiva. A Bíblia diz que a igreja é noiva de Jesus. E essa figura para mim é fantástica. Porque noiva, logo que um homem coloca uma aliança no dedo de uma moça e diz ela, você agora está comprometida comigo para um laço até que a morte nos separe. Isso muda a vida daquela mulher. A partir daquele momento, mudou a vida daquela moça. E quando ela sabe que está chegando o dia dela ir lá no altar, porque lá no altar, o seu noivo está lá à espera dela, você não sabe a diligência que essa mulher faz. Você não sabe o rebuliço que aquela mulher faz. Você não sabe a loucura que aquela mulher faz. Ela não dorme de tanta ansiedade, de tanto desejo. Espelho torna a maior amiga dela, porque ela não quer defeitos. Ela quer impactar o coração do noivo. Ela quer realmente conquistar aquele noivo. Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa impressionante. E é incrível que quando ela casa e torna realmente a esposa, ela continua ainda querendo impressionar. Ela quer estar sempre bonita. A minha esposa é assim. Porque ela quer conquistar cada dia mais o seu amado. Agora a minha pergunta é, presta atenção, você é noiva de Jesus? Olha para você. Será que você está ansioso para encontrar com Jesus? Porque Jesus disse, breve ele virá. Não sei se é depois dessa reunião, ou talvez agora mesmo pode acontecer. Mas a noiva uma coisa ele faz. Uma coisa ela faz. Ela fica preparada para aquele encontro. Ela vive no estado de alerta. Ela não quer, às vezes até atrasa. Pode atrasar a hora, mas a beleza vai até que sobra. Às vezes o noivo fala mesmo, é ela mesmo? Será que é essa mesma fulana? Porque a beleza supera a diligência. Irmão, nós somos noiva de Jesus. A pergunta é, como noiva cuida daquilo que é do seu noivo? Como nós estamos cuidando daquilo que é de Jesus? Você fala, mas eu não sei como igreja pode viver como noiva de Jesus. É simples. A noiva, ela procura saber o que agrada ao seu marido. Ela procura saber aquilo que agrada ao seu noivo. Não é assim? E ela faz. Lê a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. O que agrada ao nosso noivo? É que nós saiamos aqui para a rua. O que agrada ao nosso noivo? É que nós impactamos a nossa sociedade. O que agrada ao nosso noivo? É que nós impactamos os nossos filhos. O que agrada ao nosso noivo? É que nós impactamos a nossa esposa. O que agrada ao nosso noivo? É que nós impactamos lá na nossa empresa. O que agrada ao nosso noivo? É que nós sejamos melhores. Aonde nós estamos, nós deixamos a marca de noiva de Cristo. É isso. É isso, irmãos. Ser noiva de Jesus. Nós somos noiva de Jesus. Você já viu noiva
Tem um encontro marcado com o noivo, qualquer coisa, um jogo de futebol. Hoje meu noivo vai ficar lá, mas eu não vou. Você já viu noiva? Diz que tem agora Covid. A noiva diz, não, encontrar com meu noivo lá na igreja, eu vou pegar Covid, mas lá no supermercado eu não pego Covid. Essa é a noiva de Jesus de hoje. Pessoas que perderam sua identidade. O problema da nossa fraqueza é perca de identidade. Nós temos a igreja que nós merecemos. E nós somos crentes que nós somos. Não tem culpa nenhuma. Deus não tem culpa nenhuma com nossa desgraça, irmãos. Em nome de Jesus. Deus não tem absolutamente nada com a miséria espiritual que nós vivemos. Nada. Deus não tem. Deus não tem absolutamente nada com isso. Isso é o nosso problema. Nós não queremos dar-lhe liberdade para ele ser o que ele é. E por último, irmãos, ele quer que nós vivemos com ele como Senhor e servo. Interessante que todo empregado que você contrata na sua empresa, você espera dele retornos. Porque se ele não produzir, se ele não dar retorno, você não vai aceitar o cara lá, por mais bom que ele seja, não é assim? E é interessante que Jesus, ele vai nos dizer, através das várias parábolas, que ele deu talentos para um, mas alguns enterram o talento. Aí ele diz assim, é o seguinte, ser mau, negligente servo. A pergunta é, como você se vê como serva? Como você se vê como servo de Jesus? Como nós vemos como uma igreja que seja servo de Jesus? Como nós vemos como servo e servas de Jesus? Nosso tempo já passou e nós continuamos a nossa conversa na próxima semana. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, para que o Senhor fale ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Te louvamos porque o Senhor nos ama e te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. O seu desejo, o desejo do seu coração, é transformar-nos, é transformar a nossa comunidade e é transformar cada lugar onde nós passamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que quer fluir através das nossas vidas. E nós queremos nessa manhã pedir-te que o Senhor nos ajude a desenvolver relacionamento como filho contigo. Que possamos desenvolver a relação como noiva com o Senhor. E que possamos desenvolver essa relação como servos e servas do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a colocar em nossa mente, ajuda que esses princípios, essas verdades que estamos aprendendo, possam tornar estilo de vida para nós. Essa é a nossa oração. Obrigado pela Tua palavra, em nome do nosso precioso, bendito, amoroso e perfeito Salvador Jesus. Amém. Amém.